Nossa aula de hoje será sobre distribuições multivariadas, capítulo 3. Nós estamos falando sobre os testes de normalidade univariados. Já falamos sobre alguns deles, né? 3 deles pelo menos: teste Q quadrado, teste de simetria e curtose, teste de conjunto de simetria e curtose e o teste de G curtose de Gire. E agora nós vamos falar sobre os procedimentos gráficos, né, que são procedimentos bastante interessantes para avaliarmos a normalidade. A maioria dos procedimentos gráficos são subjetivos. A esse procedimento gráfico, o primeiro que eu vou apresentar, que são os Q-plots, nós associamos um teste formal. Mas o procedimento gráfico por si é um procedimento subjetivo que a gente vai avaliar visualmente a possibilidade de ter distribuição normal ou não. Então, vamos apresentar basicamente dois procedimentos de avaliar a normalidade e também detectar algum tipo de anomalia, como, por exemplo, outliers, distribuições com desvios de Courtois, distribuições assimétricas e multimodais. Essas últimas partes, principalmente nos pp-plots. O primeiro caso refere-se à utilização de quantis observados e quantis esperados da distribuição hipotética, no caso é a normal, né, que nós vamos apresentar somente para a normal. O segundo refere-se aos procedimentos que utilizam as probabilidades acumuladas, que são os pp-plots, observados e esperados para avaliarmos a hipótese de normalidade ou de outra distribuição de interesse. Então, são casos gerais, mas nós vamos apresentar aqui somente para a distribuição normal. Então, sempre valores observados e esperados aqui dos quantis e aqui das probabilidades acumuladas. Seja lá a distribuição que você tiver. Então, são procedimentos bastante gerais e a ilustração aqui, que é o nosso interesse particular na distribuição normal e estamos tratando do caso univariado. Então, eu vou tirar o índice K das variáveis para apresentar. Então, nós vamos ter uma amostra aleatória, nós vamos ordená-la em ordem crescente, teremos a estatística de ordem, x1, 1 entre parênteses é o menor valor, x2 segundo menor valor, até o xn, n entre parênteses, é o maior valor da amostra, são as estatísticas de ordem da nossa amostra. Então, só no caso normal que nós vamos apresentar. Então, xj é a jésima estatística de ordem, sendo x1 o menor valor e xn o maior valor amostral. Os Q-plots, né, que é o primeiro procedimento que nós vamos apresentar, eles são obtidos plotando-se os n pares de valores μj e xj. Né? Então, o valor observado da jésima estatística de ordem com esse μj, em que esse μj representa o valor esperado da distribuição. Então, nós vamos pôr no abscissa o valor esperado da distribuição, que no caso é a distribuição normal padrão, correspondente à jésima estatística de ordem. E o valor da jésima estatística de ordem obtido naquela amostra, em particular daquela variável aleatória que nós estamos trabalhando. Bom, o problema é determinar esses valores esperados da estatística de ordem. Né? Então, nós teremos que obter a distribuição da estatística de ordem. Isso eu trato no meu livro de Estatística Computacional em Java, no meu livro de probabilidade, as distribuições de estatísticas de ordem. Então, vocês vão encontrar isso lá. Para qualquer estatística de ordem, JS, para conjunta de duas estatísticas de ordem, etc. E até para conjunta geral. Então, os valores esperados da estatística de ordem, né, se a gente tem a distribuição, a gente pode achar. Só que isso é um procedimento extremamente trabalhoso. Então, nós vamos utilizar aproximações para essas estatísticas de ordem. Para esses valores esperados da estatística de ordem. A média, né? Então, esse μj aqui é a média da jésima estatística de ordem. Então, se π índice j é a proporção de valores da variável aleatória que são iguais ou inferiores a mj, né, que é a valor esperado da estatística de ordem, a média da estatística de ordem j, então nós vamos estimar essa proporção, né, de valores, essa probabilidade, por esse pj aqui, que pode ser dada, né, vários autores apresentam na literatura, j menos meio sobre n. Esse menos meio aqui, por que eu não ponho j sobre n? Então, a primeira estatística de ordem seria 1n, a segunda 2n, mas a última seria n sobre n, que daria 1, 100%. E isso é problemático, né? Nós não temos 100%, garantido 100%. Então, isso aqui é uma correção, porque a gente usa a posição da estatística de ordem, a primeira estatística de ordem, U1, a segunda, J2, para estimar essa probabilidade. Então, esse menos meio aqui é uma correção de continuidade nesse estimador desse PJ aqui pelo PJ. Um estimador melhor, que todo mundo relata na literatura,
dessa proporção de valores que são menores que a estatística de ordem é fazer a correção de continuidade no numerador por 0,375 e no denominador, se não me engano, isso é 3/8, e no numerador somar 1/4, que é 0,25. Então, n mais 0,25 no denominador, em vez de n, em vez de subtrair meio, subtrair 0,375 no valor discreto para obtermos um estimador melhor do π índice J. Assim, o valor esperado, μj, existe uma associação com os valores acumulados, ele é o quantil da distribuição normal padrão, né? Então, nós estamos falando da estatística de ordem da normal padrão, nós vamos usar. Porque a correlação e esse gráfico vai refletir se existe correlação entre a média da estatística de ordem e a própria estatística de ordem, elas são invariantes com relação a transformações lineares, portanto, a escala da variável aleatória. Então, se a gente tem uma variável que está com uma média qualquer, uma variância qualquer, que não seja 0 e 1, que seja normal padrão, e associar isso com os valores esperados da estatística de ordem da normal padrão, não tem problema, porque a mudança de escala para normal padrão em relação à escala original das variáveis não afeta a correlação e, portanto, não afeta o aspecto visual do nosso gráfico, tá? Então, que fique bem claro isso. Então, por isso que a gente usa da normal padrão. Mas não tem garantia que seus dados são normais padrões. Não são, em geral não são mesmo, obviamente. Mas isso não afeta o desempenho desse procedimento, né? E não foi eu que criei também, né? Isso é muito bem constatado e é evidente essa teoria que eu estou acabando de explicar. Ilustra bem isso. Em alguns outros materiais meus, eu provo essa invariância do estimador da correlação em função da escala. No próprio livro de multivariado a gente mostra isso, né? Em vários lugares do nosso material. Nós veremos posteriormente, provavelmente isso. Então, a integração de menos mi até mi-til vai ser o nosso estimador desse μj, que eu não conheço, que vai ser essa aproximação que eu destaquei aqui. A integral da distribuição normal padrão, dj, vamos igualar esse pj, e nós vamos preferencialmente usar essa segunda regra aqui para determinar. Então, esse aqui vai ser um número conhecido, que depende só da ordem estatística de ordem, isso é normal padrão. Então, isso aqui é a função quantil. Qual é o quantil que deixa uma área acumulada até ele de pj, que é dado por essa probabilidade aqui estimada. Portanto, nós temos o estimador desse μj, e vamos usar o mi-til no lugar do μj para fazer o gráfico, para montar os pares, e aí fica fácil. No R, se eu quiser fazer num software, por exemplo, que é o R que é gratuito, eu vou lá e uso a função QNorm do valor PJ. E dado J, esse PJ é calculado por J menos 0 ponto, lá no R, né? 375 dividido por N mais 0,25. Aqui em português, a casa decimal separado por vírgula, lá no software, sistema internacional é pontinho. Então, os MJ são calculados usando tabelas apropriadas, né, que aí tem os valores exatos, que usando os cálculos exatos, mas isso é limitado, essas tabelas, ou utilizando procedimentos, ou tabelas de distribuição normal para obter essa aproximação, ou usando procedimentos numéricos para a inversão da distribuição da normal padrão, que é a função quantil, que é dada por isso aqui, ó. MJ é a inversa da função de distribuição da normal padrão avaliada em PJ, que é o QNorm, né? Q de quantile, norm do R. Então, é a inversa da função de distribuição no R, para essa probabilidade acumulada estimada, apresentada na equação 3, que nós temos aqui. Tá? Então, isso aqui é isso. Então, lá no R, é a inversa da função de distribuição da normal padrão. No exemplo que se segue, vamos ilustrar para a variável x1 a obtenção do gráfico. Então, só vou usar a variável x1, o gráfico que é plot. O padrão desse gráfico pode revelar algum tipo de desvio de normalidade. Se os pontos estiverem sob uma linha reta imaginária de mínus quadrados, nenhum desvio de normalidade existirá. No meu gráfico, eu esqueci de traçar essa linha. Ficaria melhor se eu colocasse uma linha vermelha, ajudaria a visualizar isso entre os pontos. Se alguns dos pontos se afastarem dessa linha reta, haverá um indício de não normalidade ou de presença de outliers. Então, eu posso, no R, quando eu plotar isso, pedir para traçar uma linha de mínus quadrados, facilmente se vocês fazem isso no R. Um comportamento quadrático pode também significar algum tipo de desvio de assimetria ou de curtose.
Aqui, nesse tipo de gráfico que é plot, é bom para detectar algum desvio de normalidade ou, de uma forma geral, mas não padrões desse tipo de ver simetria curtosa. O ppplot e principalmente para detectar outliers, né, que são medidas discrepantes que nós teríamos nos nossos dados. Então, no nosso exemplo do que é plot, obter da variável x1, tá? E verificar se existe algum tipo de desvio de normalidade. A gente fez para os dois, na verdade, mas não detectamos nenhum padrão fora do normal. Mas é visual, então nem me preocupei em trazer para o livro também. No livro só tem da variável 1 também. Então, nós vamos estimar os mijotas, né, aplicando a função inversa da função de distribuição, avaliada no j menos 3 oitavos, que é o 0,3.75, e n sobre n mais 1 quarto, que é 0,25. Fazendo isso para todo j, de 1 a n, de 1 a 20, usando o Q-norm lá do R, nós obtivemos esses valores aqui, ó, 1,86 negativo, 1,40, 1,12. Veja que é simétrica, tá? Porque eu tenho par, mesmo sendo ímpar, é simétrico os valores, um positivo e um negativo. Se tivesse ímpar, o 11º aqui, né, se tivesse 21, seria 0. Né? Então, nós teríamos a simetria até aqui e o do meio 0. Seriam outros valores, né? Mas o n mudaria. Mas seria simétrica, né? E aqui os valores ordenados da variável 1. Tá? Variável 1, JESMA Statistic Order. Primeira, segunda, décima Statistic Order até a 20ª Statistic Order. Seriam os dados da concentração de hemoglobina, se eu não me engano, ordenados. São as estatísticas de ordem observadas. Então, se nós plotarmos isso na abscissa, isso na ordenada, a gente vai ter um gráfico que vai nos refletir. Se eu traçar uma linha imaginária aqui por entre os pontos de mínimo quadrado, ou então ajustar uma curva entre x e y lá, x é os MJ, tio, que é o estimador do MJ, e xj é a estatística de ordem observada. Eu vou ter um coeficiente aqui de uma reta, né? E posso obter, inclusive, uma correlação entre esses valores, calcular a correlação clássica entre esses valores e esses, x e y, x e y. Faz, né? Correlação, se eu inverter aqui, não muda. Então, nós devemos salientar que, em geral, a análise gráfica é muito subjetiva e dificulta consideravelmente a interpretação. E o gráfico não revelou nenhum padrão suspeito aqui. Eu não pus uma linha aqui, mas vocês imaginam uma linha aqui de menos quadrados, então não tem nenhum desvio de normalidade aqui. Para outra variável aconteceu a mesma coisa, nem trouxe para o livro, nem trouxe para cá. Então, novamente, não temos nenhum desvio de normalidade. A análise gráfica, embora seja muito uma poderosa ferramenta, ela propicia uma avaliação subjetiva. Se alguém achar que esse gráfico aqui não tá bem por causa da escala, ou que visualmente ele acha que não está bom, que não está ajustado a uma reta de mínimo quadrados aí, que não se ajusta, então eu não vou poder contestar, porque não existe nada formal para isso, é uma análise subjetiva. Então, assim, a gente lá no Johnson Richter tem um procedimento equivalente e nós fizemos isso, eu e um orientado meu, que hoje é meu colega, que é o professor Marcelo Cirilo, que dá aula também de multivariado, nós propusemos uma análise complementar para a quantificação do grau de associação dos valores. Foi um dos trabalhos dele, não sei se é no mestrado, acho que foi no mestrado, ou doutorado, acho que foi no mestrado. Grau de associação dos valores observados, que as tabelas do Johnson Richter eram bem limitadas, né? Então, essa quantificação a gente extrapolou e simulou, porque é baseado em simulação Monte Carlo, com mais quantidades. Essa quantificação é feita de maneira bastante simples, com o uso do coeficiente de correlação do Johnson e o Richter. Né? Correlação Q-plot, que eles chamam. Ademais, foi proposto um teste baseado nessa estatística, como eu acabei de falar, que é baseado em simulação Monte Carlo. E nessa tabela seguinte que nós vamos apresentar, nós temos valores críticos do RQ, alfa variando de 10, né, correlação Q-plot, esquerda Q-plot, nos níveis altos, alfa de 10, 5 e 1%. Então, o estimador da correlação não pulei. O estimador da correlação, que é uma correlação clássica, a soma de produtos entre x e y, né? Soma de produtos, soma corrigida, né? Soma de quadrado vezes a outra soma de quadrados, soma de x, soma de y, perdão, produto sobre n. Então, e aqui
a soma de quadrados de x e a soma de quadrados do metil, que é o y. Subtrai a raiz quadrada disso, subtrai a raiz quadrada disso, isso aqui é a correlação, que é a forma clássica de correlação. Em vez de x e y, está x e metil. Então, se o nosso valor calculado for menor que o tabelado com nível de significância alto, nós rejeitamos a hipótese. Por quê? Quanto mais próximo de 1 for a nossa correlação, mais perfeita vai passar uma linha de menos quadrado entre aqueles pontos. Então, quanto mais se afastar de 1, maior a evidência de tal normalidade. Então, o valor da nossa estatística, se ele for menor que o valor crítico da tabela, que eu vou mostrar, então, quanto mais ele se afastar de 1, maior a evidência de não normalidade. E nós plotamos valores críticos de 4 a 5 mil. Tá? Então, nós extrapolamos até 5 mil. Cada quantia é o resultado de 25 mil simulações Monte Carlo. Então, tá a tabela 1 aqui, para 4, 10. Não colocamos todos aqui no livro, né? Mas tem mais casos e se quiser um valor intermediário, tem que interpolar, fazer interpolações. Mas pode usar o programa para simular na hora, se precisar de um valor intermediário com mais precisão. Então, para 5, para 1, para 5, para 10%. Por exemplo, no nosso caso, os nossos valores tabelados para n igual a 20 é 0,9286 para 1%, 0,9511 e 0,9602 para 10%. Então, se o nosso valor calculado da correlação, naquela tabelinha com os 20 pares, for menor que isso aqui, é significativo a 10. Se for menor que isso, ainda é significativo a 5. Se estiver entre os dois, é significativo a 10 e não a 5. Se for menor que o 0,95 maior que 0,92, é significativo a 5, mas não a 1. E se for menor que 0,92, é significativo a 1 e, portanto, significativo a 5 e a 10, obviamente. Então, se a gente escolher um nível nominal de significância, 0,95, o nosso valor calculado da estatística aqui, que é plot, usando a equação 4, né, essa correlação aqui, forma da correlação, vocês obtêm facilmente qualquer programa, no RCore, XY, digita a amostra, XY, e você tem a correlação. O valor lá, 0,95, nosso RQ é maior do que o tabelado, não é menor. Portanto, não há evidência para rejeitarmos a hipótese de normalidade para a variável 1. Mesma coisa para a variável 2 acontece, e não há evidência também para rejeitar essa hipótese, usando o teste formal, o que é plot, a correlação, o que é plot, para que a análise gráfica fique menos subjetiva. 0,98 é maior que esse valor, 20. Maior que esse valor, maior que esse valor e maior que esse valor. 0,98. Portanto, é não significativo, inclusive a 10, a 5 e a 1%. Então, não há evidência. A mesma coisa acontece para outra variável, não lembro o valor da correlação, que eu não guardei esses valores, nem apresentei no livro. Mas refletiu o mesmo resultado. Na próxima aula, nós vamos ver o teste Shapiro-França, nós vamos ver que está relacionado estritamente com esse teste que nós acabamos de fazer. Como é que nós fizemos isso? Nós simulamos distribuições normais 25 mil vezes e geramos 25 mil valores, ordenamos esses 25 mil valores, estimamos o quantio na posição 10%, 90%, 95% e 99%, ou quantio superior 10%, 5% e 1%. E fizemos essa tabela aí. Então, cada valor aí é resultado de uma amostra tamanho 4. Fizemos 25 mil simulações de amostra tamanho 4 normais para fazer essa estimação aí. E como a escala é irrelevante, se eu não me engano, usamos a própria distribuição normal padrão para gerar nossas amostras. Mas podia ser qualquer distribuição que não muda nada, porque a correlação ela é invariante com respeito a qualquer mudança de escala que você faça na variável. Qualquer transformação linear não afeta a correlação entre as variáveis. Ok? Então, na próxima aula, o teste Shapiro-França, que está relacionado com a correlação que é plot. Muito obrigado por assistirem, espero que vocês tenham gostado novamente dessa aula, e até a próxima aula.